Bom, então neste momento a gente vai mostrar para vocês como é realizado o Evangelho no Lar na prática. Estou aqui com o Anderson, nosso irmão, o Osmar vai fazer uma prece de início. Nós estamos aqui com as nossas águas para serem fluidificadas, os nossos copinhos, mais a jarra. Então o Osmar vai fazer a prece inicial, depois nós vamos falar sobre um breve trecho do Evangelho e discutir sobre isso. Então vocês acompanham a gente agora nesse nosso Evangelho no Lar. O Osmar vai fazer a prece para a gente. Convido então a todos nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, rogando aos bons espíritos que nos envolvam mais uma vez neste nosso encontro familiar do Evangelho no Lar. Que possamos então contar com o amparo espiritual, com os mentores do nosso próprio lar, da nossa família, espíritos familiares, e que esta leitura nos auxilie em nosso progresso moral, na harmonização dos nossos relacionamentos, no nosso próprio equilíbrio familiar, íntimo e com a sociedade. Que os bons espíritos estejam conosco, agradecendo também por esta oportunidade desta reunião fraterna do Evangelho do Lar desta noite. Que assim seja. Então hoje a gente escolheu. Você pode tanto abrir o Evangelho aleatório, não é? Sim. E vai vir a mensagem, ou então hoje nós escolhemos uma passagem que é a Caridade segundo São Paulo. A Caridade segundo São Paulo. Então o Evangelho consiste sobre isso. Nós vamos, o Osmar vai ler e nós vamos discutir a respeito dessa passagem, né? Exato. Uhum. Pode ser feita a leitura na sequência, pode ser feita a leitura aleatória ou escolhida. Também tem livros que podem auxiliar na compreensão do próprio trecho, né? Tem o Livro da Esperança, por exemplo, de Emmanuel, do Chico Xavier, que comenta trechos do Evangelho. Estude e Viva também, do Chico também, que comenta trechos do Evangelho. Então, às vezes cai um trecho, você tem alguma dificuldade, às vezes, de comentar ou de compreender, pode-se recorrer, então, a esses livros que ajudam a comentar, né? Essa é uma passagem muito conhecida, está no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, né? Que é a Caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como um sino que tine. Se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. Se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, se entregar meu corpo para ser queimado, e se não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Nós conhecemos muito essa passagem de Paulo e acho que vale a pena a gente refletir, né, sobre essa caridade, o que é a caridade para nós, espíritas, né, e como podemos fazer brilhar mais a caridade em nós, né? Anderson, quer comentar alguma coisa? Sim, é um trecho famoso, né, de Paulo, né? Todos, mesmo quem não seja espírita, né, aí os evangélicos, os católicos, sabem muito, né, um famoso trecho de Paulo, né, uma famosa passagem e palavra, né, que soou aí milênios, né? Sim. Que Paulo nos trouxe. Então
é muito importante, né, para quem, né, para nós, né, que estamos aí na luta, né, com a nossa reforma íntima, olhar para esse lado, né, para dar o início, né, da nossa reforma, né, da nossa reforma íntima, olhar para o lado da caridade. E o importante da caridade no Espiritismo fazer o bem sem olhar a quem, né? Não é aquela caridade do dar com uma mão com a outra, né? Ou então deixar que a vaidade nos tome conta, dizer, eu fiz, eu doei, né? Não. Faça sua caridade sincera. E existem muitas sortes, não é só doar alguma coisa material, mas você doar uma palavra amiga, um abraço a quem precisa, um acalento, toda essa forma, doar energia também é caridade. Então, acho que esse é o nosso trabalho como espíritas, né? Fazer a caridade abraçar o nosso irmão de todas as outras, nem que não seja formas materiais, mas mostrar o caminho para um irmão, dar uma palavra amiga, tudo é caridade. E como diz no Espiritismo, né, Kardec, sem a caridade não há salvação, né? Exato, que é o capítulo 15 aqui, né? Fora da caridade não há salvação. Mas tem uma fala por trás de Paulo, dessa fala de Paulo, ele traz uma ideia por trás, que é o que é a caridade, né? Porque se fosse só doar, ele fala que mesmo que eu distribuísse meus bens todos, e até o corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada seria. Então será que alguém pode dar tudo que tem sem ter caridade? Porque tem algo a mais na caridade, né? Que é o desprendimento, que é olhar o outro com compreensão, né? Então, na definição da questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que seria caridade segundo a visão espiritual, né? Eles dizem que é benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Então, é uma visão de prática diária e constante. Não é uma atitude isolada, né? De dar alguma coisa material, né? Ou de ir em tal lugar, ou de fazer tal coisa e pronto, já fiz caridade. Não, é uma postura, né? É uma conduta diária, benevolência para com todos, ou seja, tratar a todos com cuidado, com respeito, né? Com paciência, não com agressividade, não com arrogância, né? Indulgência para com as fraquezas alheias, que é compreender o outro, relevar seus erros, até as ofensas, inclusive, e perdão das ofensas, que é não guardar rancor, não desejar vingança, né? Não odiar, não revidar uma agressão. Então, é uma visão mais ampla de caridade que a gente pode aplicar no dia a dia, e precisa, né? Inclusive no lar. Porque no lar nós temos que exercitar a caridade, né? A benevolência, a indulgência, o perdão com os nossos amigos familiares. É isso. Então, pessoal, esse foi um pequeno exemplo aqui que nós fizemos para vocês de como é realizado um evangelho no lar. A gente faz as vibrações, pega uma passagem do evangelho, discute entre nós, algum tem um ponto de vista, outro tem... E a gente chega num senso comum, na paz, e sempre vibrando para que essas informações tenham sido boas para nós e para todos os outros que também estavam assistindo e participando com a gente, né? Que são muitos os nossos amiguinhos da espiritualidade, nossos coleguinhas, que também vêm trazidos pelos espíritos superiores para que possam, junto com a gente, aprender. Mas também é isso, né, Osmar? Corrija se estiver errada. Exatamente isso. Então, pedir também, na hora das vibrações, a fluidificação da água, né? Pedir pela harmonia familiar, né? Aqueles que estão enfermos, que possam estar necessitados, né, estão internados, aqueles que desencarnaram, né, pela nossa casa espírita, pelas casas religiosas em geral. Enfim, aí fica a critério de cada um, né? Aí, nesse momento final, nós estamos com as águas aqui, para serem felizes. Você pode, depois que você fizer no celular, você pode colocar numa garrafinha, você pode dar essa água para um amigo que esteja enfermo, acamado, uma criança que esteja ali, né? É um remédio. A sua fé vai fazer com que esse remédio ative no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, e é só coisa boa, né, Osmar? Exatamente. Né, Anderson, você quer completar com alguma coisa? Sim, quero fazer um adendo, né, nas nossas palavras aí da caridade, né? Que a maior caridade que o ser pode fazer a outro
é a vibração, é a prece. Não é só dar uma ajuda, né, material, né, mas a ajuda espiritual, uma boa conversa, uma prece bem, né, do fundo do coração para o ser que está precisando, no momento da vibração no final do Evangelho, né, você vibrar para a pessoa. Esses são os verdadeiros sentimentos, né, depurados que nós doamos aos nossos irmãos. Então, é isso. Você quer completar mais uma coisa? A gente se encerra? Sim, evangelho em grego quer dizer boa nova, né? Então Jesus diz, eu vos trago boas novas. O que são as boas novas que Jesus traz, que é o evangelho? Que somos espíritos, que a vida continua, que ninguém morre, né? Que Deus é amor, Deus é misericórdia, ninguém se perde, ninguém fica abandonado por Deus. Essas são as boas novas que a gente aprende com Jesus, que segundo a doutrina espírita, nós entendemos que é o Consolador prometido por Jesus que nos traz esse consolo e esperança. Então, trazer o Evangelho para dentro do lar é trazer consolo e esperança, né? É abrir o nosso lar para a espiritualidade, para o equilíbrio, para a harmonia. Então é isso. A gente vai encerrar, então, e vamos encerrar e pedir para agradecer os nossos amigos espirituais. Sim. Não é? Então eu quero agradecer a todos que estiveram presentes nesse trabalho, aos amigos espirituais, aos espíritos que estiveram aqui acompanhando a gente, agradecer ao Anderson, ao Vitor, Osmar e a todo mundo que participou desse trabalho. Que Deus nos abençoe e que nos traga amor, paz, alegria, harmonia no nosso lar e para todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, que assim seja. Yes. Sim.